Olá! Bem-vindos a mais um episódio do R3D2Cast, o podcast do R3D2. Uhul! Eu sou o professor Rodolfo Lopes. Eu sou a professora Rosê Garcia. E agora nós vamos dar continuidade à nossa perguntinha de sempre. Por que aprendemos isso na escola? E hoje, Rosi, a gente já pode pegar um tom mais compenetrado, ou não. Não, peraí que eu vou chamar o Aristóteles aqui, só um minutinho, peraí que eu vou chamar o Aristóteles, chegar aqui. Então quem sabe se eu chamar o Camus, o Nietzsche, de repente pra poder engordar. Nossa, Nietzsche eu adoro, hein? Esse pessoal é interessante, e talvez se a gente começasse a chamar Rousseau, começasse a chamar o Hegel, às vezes até Marilena Chauí, por que não? Por que não? Pois é, hoje nós vamos responder por que aprendemos filosofia na escola. Uhul, filosofia, exatamente. Estamos indo para a mãe de todas as ciências, de todo o saber. E assim como a gente tá nessa pegada, Rosê, a gente não pode se esquecer de pedir pro pessoal continuar ouvindo o podcast e, claro, nos seguir nas nossas redes. Por favor, acesse lá o @projeto.r3d2 no Instagram e no Facebook. Também continue observando as coisas daqui do Spotify. Corre lá no YouTube, no www.youtube.com/c/projeto R3D2 para acompanhar as nossas lives. E vamos, finalmente, para o nosso convidado, para poder ajudar a gente a responder isso. Hoje nós trouxemos um grande amigo, o Alexandre Bernardo. E ele é graduado em Filosofia, História e Pedagogia, mestre em Educação, especialista em Gestão da Educação Pública pela Unifesp e em Psicopedagogia. Atua como professor na educação básica e como psicopedagogo clínico, além de ser estudante de psicanálise. Puxa aí o divã, minha gente, que aqui não é pouca coisa. Ale, fale um pouquinho mais de você pra gente. Oi, tudo bem, Rosi? Tudo bem, Rodolfo? É um prazer estar aqui junto com vocês. Obrigado pelo convite. Essa oportunidade de poder falar um pouquinho da filosofia. Então, como vocês me apresentaram aí, eu sou o professor Alexandre, eu tenho 33 anos, gosto muito das ciências humanas, são ciências que se casam demais. Atuo como professor da educação básica, de filosofia e de sociologia no ensino médio. E atualmente também desenvolvo um trabalho aí como psicopedagogo clínico, institucional, que é muito bacana. E eu já vou puxar minha cadeirinha aqui. E eu até falei agora mesmo, a filosofia é considerada a mãe de todas as ciências. E quando a gente observa, né, a palavrinha, acho que todo mundo que teve aula de filosofia teve esse momento, que filosofia é amor ao saber. Só que fica difícil entender o que é de fato filosofia e em que caixinha das áreas do saber a gente poderia encaixar a filosofia. Então, o que é filosofia? Como que um filósofo define ou conceitua filosofia? Você traz essa coisa da raiz da palavra, que é a filosofia, a sofia, que vem da ideia de sabedoria e filo, amor, né? Por isso a ideia do amor à sabedoria, do amor ao conhecimento, e é uma das primeiras aulas de filosofia que a gente dá. Vamos tentar definir aqui um pouco o que é a palavra filosofia. E por que é difícil, na verdade, a gente pensar nessa definição da filosofia? Porque a gente, até por uma tradição aí do século XIX, a gente começou a encaixar as disciplinas como se fossem umas coisas muito fechadas, ou é uma coisa ou é outra. Então é biologia, é química, é sociologia, é matemática, e a filosofia ela acabou se perdendo um pouco dessas definições muito objetivas. Então hoje a gente define como a filosofia. A gente define a filosofia, em primeiro lugar, como uma atitude, que ela não se resume a um conteúdo, ela se resume a uma ação, ela se resume a um sentimento de fazer alguma coisa, de buscar alguma coisa. E aí depois ela vai se constituir como uma disciplina ou como um campo do saber que ela está mais ligado aí às ciências humanas, até porque ela traz um pouco mais desse conhecimento científico que foi produzido pelas ciências humanas, como a história, a sociologia, a psicologia, e ela acaba sendo uma mãe meio que deixada de lado, né? Eu até brinco com os meus alunos dizendo assim, olha, é uma mãe, deu origem a tudo isso, os filhos agora tomaram conta e largaram a mãe lá no cantinho.
mas ela continua sendo a raiz de todo esse conhecimento. Exatamente, porque ela produz, né, essa iniciativa de querer conhecer, de querer buscar as coisas. Muito bem. Quando a gente fala ou ouve a palavra filosofia no nosso dia a dia, é justamente muito comum vir à mente coisas como filosofia de vida e até algo ligado à autoajuda, né? Ou seja, a palavra filosofia, que tem muitos significados, mas no final das contas acabam tendo significados distantes do que ela realmente é. Então eu te pergunto, essa falta de entendimento do que é filosofia acaba atrapalhando um filósofo em que aspectos? Muito, Rosias. Gostei bastante da sua pergunta. Até esses dias aconteceu um caso por aí nas redes sociais, na internet, e que uma determinada pessoa por aí comentou que se aprende mais filosofia num boteco do que na universidade. Uma professora depois respondeu dizendo que a fala, né, dessa pessoa trazia um equívoco, e realmente traz, porque na verdade as pessoas confundem muito a ideia da filosofia como apenas uma espécie de pensar ou de pensar de qualquer jeito. Eu acho que a grande questão está aí. Não é o fato de você poder pensar, e realmente em filosofia a gente pode pensar e discutir sobre tudo, não há nenhum tema que seja tabu ou que não seja discutível em filosofia, mas existem regras a serem seguidas nesse pensamento filosófico. E aí é que se entra num ensino, numa área de conhecimento bem solidificada, que é a filosofia. Não é qualquer coisa, não é pensar de qualquer modo, ou não é apenas seguir uma teoria ou uma doutrina, como se pensa com a ligação de uma filosofia de vida, por exemplo. A filosofia como área de conhecimento, ela é um conhecimento sistematizado, bem organizado, que tem as regras da lógica como conduta, como forma de raciocínio, como construção e como objetivo a verdade. Quando a gente recupera, por exemplo, lá o pensamento dos antigos, né, da tríade da filosofia, aqui o Platão, Aristóteles, o Sócrates, qual que era o grande objetivo desses primeiros filósofos? Era sempre alcançar a verdade. Então não é qualquer coisa, não se chega à verdade de qualquer modo, não é falando de qualquer forma, ou se raciocinando, ou se construindo esses conhecimentos, que a gente chega a um conhecimento sistematizado. Então a filosofia ela traz isso, essa sistematização do pensar. A gente poderia dizer aqui a filosofia como uma sistematização do pensar. E por que dificulta isso? Eu acho que é até interessante aqui, eu já ia adiantando um pouco da área de como ser professor de filosofia, né? Porque quando a gente chega na sala de aula, a gente se depara com problemas. As pessoas acham que a gente vai fazer uma sessão de autoajuda, ou confunde a filosofia com um professor frasista, né? Eu até brinco, não, a gente não é frasista, não decora frases em filosofia. A gente até interpreta essas frases, mas não é um decorar frases ou ficar citando frases que vai fazer você se tornar um filósofo. E aí a gente chega e começa a ensinar um pouco a filosofia, e alguns até se decepcionam, para dizer a verdade, viu? Alguns até se decepcionam, dizem, mas eu pensei que a gente ia ficar aqui discutindo sobre os alienígenas, sobre a vida após a morte, sobre se existe isso ou se não existe aquilo. E aí então a gente começa a demonstrar que, olha, se parte de uma observação concreta da vida como um objetivo mesmo. Pelo que a gente observa, né, o ensino da filosofia aqui no Brasil, especialmente na educação básica, mas o que também acaba acontecendo no ensino superior, envolve muito mais a história da filosofia do que realmente praticar, do que exercer a filosofia, né, do que o filosofar. Talvez isso deixe as pessoas um pouquinho frustradas também. E assim, Ale, isso é bom? Esse foco na história da filosofia? Você acha que isso acontece também, de repente, para permitir uma forçação de barra da interdisciplinaridade com a história e a sociologia, por exemplo? Olha, Rodolfo, eu vou pegar o exemplo lá da filosofia oriental. E aí eu vou pegar lá e depois eu vou partir para cá, para nossa cultura ocidental. Não dá pra gente pensar sobre a vida e sobre as coisas
sem carregar a história do nosso passado. E, né, os pensadores do Oriente, é muito bacana isso, porque eles respeitam essa tradição de trazer essa história para poder pensar o agora. E aí, na cultura ocidental, a gente traz a história da filosofia como uma espécie de sistematização curricular, até porque é um caminho que a gente encontrou para poder começar a pensar a filosofia, até para desenvolver essa prática. Não tem como a gente pensar sobre os problemas atuais se a gente também não colocar os pés lá no chão do que já foi construído, do que já foi pensado. E os filósofos, eles têm muito disso. Quando a gente pega a história da filosofia, ou a vida, a biografia dos filósofos, eles têm muito essa paixão de voltar lá atrás, se firmar em algum ponto, e aí a partir de então construir os seus próprios pensamentos. Ninguém parte do nada. Eu acho muito bacana isso, porque nenhum dos filósofos que a gente pegar, eles sempre fazem uma menção ao que já foi construído até aqui. Então é muito importante isso, é importante destacar a história da filosofia. Agora tem um problema, que a gente não pode se prender somente à história, mas a gente deve, né, se pautar na história da filosofia para desenvolver o ato de pensar e de filosofar. Porque aí a gente, observando esses conhecimentos que já foram produzidos, a gente começa a observar qual foi o caminho que eles tomaram para poder resolver os problemas da sua época, para resolver aquelas questões que a humanidade traz, que são aquelas 3 grandes questões, né, de onde nós viemos, o que nós somos e para onde vamos. A própria história da filosofia, ela é motivada por essas 3 perguntas. Daria pra gente dar uma aula aqui pensando nessas 3 perguntas e como que elas motivaram, né? De onde nós viemos, você começa lá pelos pré-socráticos. Então os pré-socráticos tentavam entender esse universo, essa cosmologia, como é que construía tudo isso, como é que surgiu esse planeta, como é que surgiu esse mundo que a gente vê. E depois a gente vai para Sócrates, que se pergunta o que a gente é. E aí vem toda uma história da filosofia, tentando entender o que é o ser humano, como é que ele conhece, como é que ele ama, como é que ele sofre, como é que ele se coloca nesse mundo. E aí depois vem toda uma questão de uma moral, de uma ética, de uma convivência, de uma teleologia, né, que se coloca para além para dizer, olha, para onde nós vamos? E aí as respostas vêm cada qual no seu quadrado, na sua fé, na sua religião, nas suas dúvidas, nas suas incertezas. E a pergunta isso prejudica de alguma forma, né? Você até traz uma ideia da forçação de barra aqui para uma interdisciplinariedade. Eu acho que é uma pergunta importante, até porque para a gente pensar na construção curricular da filosofia. Não necessariamente ela atrapalha, mas ela faz com que a gente tenha um falso senso do que é a filosofia na escola. E aí, volto também para uma questão do que é ser professor de filosofia. Quando a gente fala que é professor de filosofia, fora da escola, você é muito valorizado. É muito legal isso. Mas dentro da escola, a filosofia é uma disciplina extremamente desvalorizada ainda. E aí tem-se uma busca de tentar dar uma cientificidade para a filosofia. E como é que a gente faz isso? Buscando na história, na sociologia, uma forma de forçar a barra ali para a filosofia se tornar uma ciência e a gente dar um caráter mais objetivo para ela. Então se perde um pouco nisso dentro da prática escolar. Não é ruim para o filósofo caminhar, por exemplo, pela história, pela sociologia, pela psicologia, porque isso até é obrigatório pra gente. Mas é ruim quando na escola você tenta obrigar a disciplina de filosofia, que as pessoas ainda há uma desvalorização, e eu não estou falando só na parte de alunos, não, mas eu estou falando, né, como um todo, tanto curricular, de gestão, né? Até aquela imagem de que filosofia não reprova, né? Então as pessoas pensam muito na escola, nossa, isso daqui é importante porque reprova.
E aí vai se construindo um mito em torno da disciplina de filosofia como que um conhecimento que precisa ser validado dentro da escola. E a gente esquece que o próprio ato de pensar dentro da escola já é um ato de filosofar. E se a escola não serve para elaborar o pensamento e para exercitar esse pensamento, então ela não serve para nada, né? E eu convivo com isso, assim, realmente, até para designação de profissionais, porque o número de aulas às vezes é tão pequeno que, no caso da realidade de uma escola privada, dificilmente se procura uma pessoa que seja formada especificamente em filosofia, outro profissional especificamente em sociologia, especificamente em história, porque é um casamento, porque às vezes financeiramente nem compensa você ter profissionais diferentes de cada componente, porque o número de aulas é muito pequeno. A gente sabe que filosofia às vezes está reduzida a uma aula por semana na grade horária, que corresponde a 45 ou 50 minutos, para dar conta de uma tarefa hercúlea, que é justamente organizar o pensamento, produzir as bases para você realmente entender a sua realidade. E, inclusive, puxando essa questão do que as pessoas acham que é filosofia e não a consideram como ela realmente deveria ser, recentemente tem surgido aí uns figurões bem estranhos, né, que chegam a se autoproclamarem filósofos, né, lançando livros e conquistando milhões de seguidores na internet. Se isso acontecesse em relação a um engenheiro ou a um médico, né, Ale, no mínimo a gente teria aí processos judiciais sobre isso, mas nesse caso, não, né, porque o figurão continua aí até ganhando dinheiro, que a gente percebe. Situações como essas, né, além do que nós já estamos comentando, representam desprestígio da filosofia, na sua opinião? E se isso representa um desprestígio, por que uma pessoa dessas mantém a autoproclamação de filósofo? Primeiro que assim, como é que se constrói a ideia de uma profissionalização da filosofia? Ou quem pode ser considerado filósofo? Então, assim, é claro que você ser formado em filosofia não te faz filósofo, necessariamente, né? Você se torna um professor de filosofia, licenciado, um bacharel em filosofia, como eu disse no início. A filosofia ela é uma atitude. Então, em primeiro lugar, você pode ser filósofo, todo aquele que busca esse conhecimento. Agora, é claro que há uma certa busca por um certo rigor que a gente tem que ter na maneira com que a gente vai elaborar a filosofia. E aí eu acho que esses figurões que aparecem por aí, que se baseiam no machismo, né? Eu acho que, ou não, é assim, ou se colocam acima até da própria história da filosofia como portadores de uma verdade. E isso é um equívoco para qualquer filósofo. Não dá para ignorar, e nenhum dos grandes filósofos fez isso, ignorar a própria história da filosofia. O Marx ele faz uma crítica ao idealismo, por exemplo, de Hegel, sem nunca dizer ou não reconhecer a grandiosidade do pensamento de Hegel. Então, é um risco mesmo de pessoas que se autodenominam filósofos de se colocarem acima da verdade, de se colocarem acima do conhecimento, ou portadores de um conhecimento que é único e exclusivo e da cacholinha deles, né? Porque só sai da cabecinha deles, desnecessário, o cara acha que sabe de tudo. Então é um completo equívoco, a gente percebe isso. Isso é muito perigoso, porque há uma desvalorização da questão do reconhecimento da filosofia, tanto é que a gente não vê os cursos de filosofia se proliferarem no Brasil. Então, cada vez mais a gente olha para as universidades e você vê o fechamento dos cursos de filosofia. É muito raro as pessoas quererem estudar filosofia e estudar de fato, né? O que elas querem, na verdade, é fazer um curso de autoajuda, ou construir um achismo, ou fazer qualquer coisa, ou fazer uma filosofia de vida hippie, ou alguma coisa, sei lá do que. Mas, infelizmente, a gente vê que tem se perdido essa dimensão do conhecimento mais científico, mais rigoroso, mais primoroso, mais aprofundado que a filosofia traz. E que, certamente, na universidade você tem a oportunidade de ter esse contato com isso, né? Você tem a oportunidade de poder
observar, ler esses textos filosóficos, interpretar com gente que pesquisou, gente que dedicou a sua vida completamente a fazer aquilo, a interpretar aquilo. E eu sempre digo, né, assim, você pegar um texto filosófico não é para qualquer um. Um texto filosófico, ele te exige, ele faz você repensar, ele traz uma série de desafios pra gente, que mesmo quem tem uma experiência de anos com a filosofia, a gente se delicia quando você pega aquele texto, aquele parágrafo, e você encontra um desafio, porque vai muito além das palavras que estão ali colocadas, vai muito além do texto que está ali colocado. E por isso que a gente tem a necessidade da filosofia, por exemplo, na escola. Ainda mais numa sociedade que a gente percebe que as pessoas não interpretam, não leem, né, não tem tempo para pensar, para refletir. A gente é uma sociedade que vive extremamente, é uma sociedade imagética. A gente interpreta as coisas por imagens, por ícones. É importante a gente trazer à tona essa reflexão da filosofia, porque ela nos liberta de tudo isso. Aliás, né, um dos objetivos da filosofia, além de alcançar a verdade, é também alcançar a liberdade. Já diria o mito da caverna de Platão aí. Mas tem outro ponto ali que eu queria fazer questão de perguntar para você a respeito da filosofia. Porque a filosofia e a religião sempre estiveram muito próximas. Por exemplo, é necessário que se faça uma graduação, né, uma faculdade de filosofia, para que você se forme como um sacerdote na Igreja Católica. Se você vai ser padre na formação do seminário, você tem que fazer a faculdade de filosofia, além de teologia, por exemplo. Só que existem filósofos e alguns conceitos que são bem avessos, né, à religião. Então, o que eu queria te pedir, não é nenhuma pergunta, é se você pode comentar para a gente como que é essa relação, esse conflito, né, entre o universo religioso e as vertentes e as pessoas avessas à religião dentro da filosofia. Bom, acho que como você me conhece há algum tempo, você sabe que eu venho de uma formação religiosa. Aliás, eu cheguei na filosofia por essa aproximação religiosa. Quando eu fui para o seminário aos 17 anos, na minha época não tinha filosofia no ensino médio e eu nunca tinha ouvido falar de filosofia. E aí, nossa, né, eu cheguei no seminário, a gente tinha um ano preparatório, que era um chamado ano propedêutico, e a gente era preparado durante esse ano para entrar na faculdade de filosofia. Eu peguei bem uma época em que a gente estava retornando o ensino de filosofia nas escolas públicas e tudo mais. Não tinha professores. Por quê? Porque, na verdade, havia essa questão da formação religiosa, porque a filosofia ficava restrita muito a essa formação sacerdotal dos padres católicos. Aliás, as grandes universidades que disponibilizam curso de filosofia, muitas delas são ligadas a instituições religiosas. E aí trazem toda uma questão colocada, formatada para dentro daquela visão ou de um objetivo. Mas eu queria contar uma história aqui para vocês, que é uma história muito legal. É a história de um professor que eu tive de filosofia contemporânea, e era o padre Edélcio. Ele estudou na Bélgica, ele era doutor em filosofia na Universidade de Louvain, e ele era especialista em Nietzsche, sendo padre especialista em Nietzsche. Como é que cabe, né? Nietzsche, por exemplo, um padre estudando uma filosofia tão a golpe de martelo, como a gente costuma dizer que Nietzsche é o grande portador do martelo da filosofia, destruindo tudo e mais um pouco. E aí o padre Edélcio, ele trouxe uma visão muito interessante pra gente, que não dá para você elaborar uma crítica ou você ter uma vivência de alguma coisa se você não olhar para os dois lados. Eu acho que isso os padres trazem de uma forma muito interessante. Quando você tem contato com a filosofia, ela não te elimina a fé, mas ela fortalece a sua fé de alguma forma, ainda que nos construtos racionais, que a gente vai dizer aqui. Você perde algumas misticidades do dia a dia que a gente tinha, aquela questão de uma religiosidade mais popular,
você se torna mais racional, você se torna mais crítico, mas isso de alguma forma também te fortalece. Então a filosofia, ela é totalmente conciliável com a religião quando ela traz essa possibilidade de refletir sobre. Claro que nem sempre foi assim. Quando a gente vai para a Idade Média, na verdade a gente diz que a filosofia ela se tornou uma serva da teologia. A teologia se sobrepôs à filosofia e aí só servia para justificar os conhecimentos teológicos. Hoje a filosofia tem um processo inverso. Então, claro que ela não se sobrepõe à teologia para um religioso, nunca vai se sobrepor, porque a teologia é colocada como uma verdade dogmática e a filosofia não aceita o dogma, mas pelo menos ela ajuda você a pensar o dogma. Você se torna mais crítico naquilo que você acredita. Então, muitos padres e muitos sacerdotes que vão procurar a filosofia, ou que são obrigatoriamente colocados para estudar filosofia, se tornam assim, mais críticos, mais sábios, né? Até porque você pensa, a filosofia traz essa ideia para a gente de conhecer as coisas, de se tornar mais erudito. Então, para um sacerdote, isso é muito importante, a erudição. Mas eu vou te dizer cá entre nós, viu? Não são todos que se dão bem, não. Tá? Porque tem muitos que entram lá também. E olha, eu vou te dizer, sofrem no meio do caminho, quando chega no meio do caminho de filosofia, tá pirando, tá largando a batina, tá largando os livros, tá largando tudo, porque realmente estudar filosofia mexe muito com a gente. Mas é possível sim essa conciliação. Ah, sim, pensar é uma coisa que exige muito, é difícil, então é totalmente compreensível quando você diz que muitas pessoas ali que desejam ser padres largam no meio do caminho, né? Porque as pessoas acreditam que seja só fé, e a gente sabe que a fé, para poder ser rígida, ela precisa aguentar questionamentos, né? E a filosofia vai justamente levantar isso, né? Até onde você consegue responder às suas dúvidas, né? Então, por isso, essa é a grande beleza da filosofia. Inclusive, pensando nessa força que a matéria tem, né? A filósofa brasileira Marilena Chaui costumava dizer, até num tom irônico, né, que a filosofia é inútil. Caros ouvintes, eu estou fazendo aspas aqui quando estou falando do inútil, tá? É bem irônico. Porque, como ela mesma diz, né, sem a filosofia as coisas ficam como elas já estão. E a gente quer justamente movimentar o contrário disso, né? E hoje não dá para negar que a quantidade de problemas, tristezas e indignações que estão aí nos cercando, não dá para fingir demência, tem a ver, inclusive, com essa falta de reflexão, né? Então, assim, Lê, por favor, como no nosso quadro, no nosso contexto atual, pode fazer a filosofia ter mais espaço na escola e conquistar o estudante para que ele realmente cresça como um adulto que tenha aí o objeto da reflexão dentro das suas próprias mãos? Eu acho, Rosi, que a gente não pode cair num erro de transformar a filosofia num didatismo, né? Então, o professor de filosofia, ele conquista uma sala de aula, ele elabora muito bem o trabalho, quando ele, inclusive, faz com que os alunos discordem dele. Quando os alunos começam a elaborar uma discordância do pensamento, uma criticidade sobre aquilo que está sendo colocado. Porque a gente não pode transformar a filosofia dentro da escola como uma disciplina de mera repetição. Então, eu pergunto e tal, por exemplo, o que Rousseau disse? E aí ele escreve na prova o que o Rousseau disse. Mas o que ele faz com isso? Então a gente não pode correr o risco de transformar a filosofia nesse didatismo, porque aí também qualquer pessoa pode dar aula de filosofia. Tá? Se a gente dar um livro didático, né, e todo professor sabe disso, dê um livro didático na nossa mão, a gente se vira. Né? A gente dá aula lá, a gente explica o conteúdo, lê o conteúdo, mas isso é de fato desenvolver o pensamento filosófico, isso é de fato desenvolver a criticidade da filosofia. Para isso a gente tem que ter um instrumental próprio. Esse instrumental próprio da filosofia, da pessoa que se especializa em filosofia, ela é única. E
eu gosto muito dessa frase da Mariela Chauí, porque às vezes eu brinco no primeiro dia de aula também. Eu falo, ó, gente, esse tem uma definição pra filosofia, a filosofia não serve pra nada, tá? Porque aí eu brinco com eles, eu faço aquela pausa, né, aquele silêncio, bum, e aí eu falo assim, a filosofia não serve pra nada, porque no dia que ela servir para alguma coisa, ela deixa de ser filosofia. Ela não está a serviço de alguma coisa. Ela é livre, né? É uma área do conhecimento estritamente livre. E é muito desafiador em sala de aula a gente conquistar os alunos para poder trazer eles para perto desse exercício do filosofar. Porque se você cai nesse didatismo, você cai na mera repetição do livro didático, isso não se torna interessante na prática. Mas é a gente trazer sempre para uma elaboração do pensamento e da criticidade. Eu não sei se nos últimos anos, desde que se implementou o ensino de filosofia, se a gente conseguiu surtir os efeitos de fato que a filosofia poderia trazer para a nossa sociedade brasileira. Quando eu olho para a nossa realidade, às vezes eu fico meio frustrado, viu? Eu vou te ser sincero. Olha, só para te deixar mais feliz, né? Eu estou na educação há algum tempo e eu posso dizer tranquilamente que a gente sente os efeitos da filosofia e da sociologia nas redações. Então eu sou de um período que eu peguei redações e que não havia a obrigatoriedade das matérias na escola. E os meus alunos escreviam textos muito superficiais, na verdade. E depois quando houve. Então, sim, a gente percebe uma riqueza muito grande em termos de colocações de ideias em textos, por exemplo. Então isso é perceptível. Quem fala, né, da inutilidade não tem noção de como havia esse trabalho antes e agora. E eu sempre vi, assim, enquanto professor de humanas, essa crítica ao tecnicismo, porque existe, a gente não pode negar que existe um tecnicismo. E, ao mesmo tempo eu fiquei tranquilo e mais desesperado ainda, porque esse tecnicismo é muito mais embaixo do que a gente pensa. Então não é só a geografia, a história, a sociologia, a filosofia que sofrem com isso. A matemática está sofrendo com isso, a biologia está sofrendo com isso, porque a palavra que eu vou usar é pesada, mas o emburrecimento da população é em todos os sentidos. E aquele velho ditado, em terra de cego quem tem um olho é rei. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê que um aluno vem para frente e entende uma ideia menor, por mais simples que ela seja. Quando ele emprega aquilo da maneira adequada, que eu já não ouso falar correta, porque eu me pego em dúvida várias vezes. Eu já fico feliz quando sai do tecnicismo. Por mais que eu saiba que ele precise desse tecnicismo para poder comer. Mas ali começou. Então isso, assim, eu tô encarando ali que não é uma exclusividade, não é uma angústia exclusiva nossa. Tá em todas as áreas. Tá todo mundo desesperado. É a física, é a química, que vê o conhecimento sendo utilizado ou não sendo utilizado e reproduzindo impropérios. Então não é só a filosofia, de repente. Eu acho que a filosofia está sofrendo mais até por conta do legado que ela tem, que é tão diminuto. Ela sai da erudição e vai para o ostracismo, justamente no espaço onde não deveria acontecer, que é a escola. Eu acho essa reflexão muito legal, Rodolfo. E eu gosto de trazer esses dois olhares, né? É claro também que a gente colhe muito bem os frutos disso na prática, principalmente dentro da escola. De fato, a filosofia ela trouxe uma possibilidade de exercício de pensamento muito diferente. Eu, por exemplo, eu gosto bastante de trabalhar com os alunos, e aqui eu vou ficar do lado da Rosi, bastante a questão, né, da literatura, do texto, da escrita. E aí é muito legal quando eles pegam essa forma de pensar e de que o texto ele é uma expressão do pensamento. E aí eu falo para eles, olha, se você não consegue pensar, eu até brinco com eles, né, você não consegue escrever. Porque o primeiro exercício para a escrita é o pensamento. O texto, antes de ele existir, antes de ele estar no papel, ele está na sua cabeça. E aí, que materialidade que você tem? Qual que é o material do pensamento? Né? Porque você precisa ter material para fazer isso. Você tem papel, você tem caneta e você sabe escrever. Agora você precisa de material para isso.
E aí a filosofia traz esse material de uma forma muito simples, muito bacana, às vezes nas entrelinhas, mas realmente está presente ali. A forma do raciocínio, a construção textual, a criticidade que se coloca no texto. Quando a gente olha para o Enem, por exemplo, né, eu fico muito feliz com a desenvoltura que o Enem teve nos últimos anos. Porque o Enem ele se tornou uma prova que ela é diferente desse tecnicismo ou de uma coisa muito objetiva, né? Aquela coisa, vai perguntar. Não, né? Mas o Enem ele se tornou reflexivo. Então é uma prova que ela tem jeito. Eu me preocupo muito com o que pode se tornar lá na frente. Até agora, né? Ok. Então traz essa dimensão que eu falo para eles, pô, se vocês entenderem um pouco de filosofia, vocês vão acertar 70% da prova do Enem. Uhum. E aí é o papel do conhecimento, né, na nossa sociedade. Por isso que eu acho que a filosofia contribui tanto para a nossa construção de pessoa, porque ela se pergunta isso. Tem uma área da filosofia que é a epistemologia, teoria do conhecimento, que se pergunta o tempo todo como a gente conhece, e aí a gente se pergunta, né, para que a gente conhece as coisas. Então, será que realmente o conhecimento ele tem que ter essa utilidade? A gente transformou muito esse tecnicismo, esse utilitarismo, essa coisa de que só vamos aprender aquilo que serve para alguma coisa, né? E sempre a gente procurando essa justificativa de que tem que servir para alguma coisa, mas é para a gente pensar realmente, né, na constituição do conhecimento na nossa sociedade, que tem sido extremamente desvalorizado, que tem sido desmotivado, que tem sido transformado em qualquer coisa, né? A pessoa pode ser qualquer coisa hoje nas redes sociais, dar opinião sobre tudo. Eu falo para os meus alunos, né? Nas provas de filosofia, gente, nunca começa com eu acho, porque eu nem termino de corrigir o resto. Entendeu? Então, assim, eu acho... Não, parou por aqui. Eu acho nada, porque opinião você pode ter sobre aquilo que você quiser. Agora, de que forma você constrói essa sua opinião? Então, achismo é qualquer coisa, né? E as pessoas acham que isso se tornou conhecimento, isso se tornou verdade na nossa sociedade. Isso é muito perigoso pra gente. Porque a gente vai caindo num buraco sem fundo. Um buraco sem fundo que a gente vai ter que resgatar as pessoas para o sentido do conhecer, para o sentido da verdade. Haja dito o negacionismo da ciência agora, né? Então, assim, quem em sã consciência vai negar a ciência em pleno século XXI, entendeu? Então, assim, como em pleno século XXI a gente volta à tona com determinadas temáticas que são perigosas, destrutivas, obstrutivas da nossa criticidade e do nosso pensamento. Então, pensar como é que a escola pode contribuir para uma manutenção mais saudável do pensamento, né, das relações do conhecimento, das relações com o conhecimento na nossa sociedade. E é depois disso tudo, Ale, e com essa sua deixa, que eu vou fazer a última pergunta, que estamos chegando ao final do nosso podcast. O que é filosofia para o Alexandre e como é ser um professor de filosofia? Olha, eu definiria a filosofia como uma arte do conhecimento, uma porta que se abre para um mundo. Eu definiria dessa forma. É como se a gente, na filosofia, encontrasse a porta para diversas coisas na nossa vida. E eu posso ter caminhado por N ciências, N conhecimentos, mas eu sempre volto à filosofia, porque é lá que eu encontro o meu ponto de partida. E ser um professor de filosofia e ser um filósofo é um exercício de prática cotidiana, é o dia a dia, é se envolver com aquilo que você está falando. Não é simplesmente transmitir um conhecimento, é viver esse conhecimento. É você se posicionar. Então, por exemplo, a gente é muito cobrado, enquanto professor de filosofia, sobre qual é a sua ideologia, o que é aquilo que você acredita. E isso transparece no nosso dia a dia. Então, isso me motiva também a buscar as minhas raízes, a buscar os meus valores, a buscar os meus propósitos enquanto pessoa.
Então, ser professor de filosofia e ser um filósofo é muito gratificante. E convido a todos aqueles que querem estudar filosofia que o façam. E não se preocupem, né, com o estigma de ser filósofo, de ter que ser hippie, ter que ser maconheiro, ter que ser isso, aquilo. Não precisa ser isso. Mas a gente pode ser aquilo que você quiser ser dentro da filosofia e vai ser uma aventura muito interessante. Marca a vida de qualquer pessoa poder se aproximar da filosofia. Gratificante foi você aqui conosco, Alexandre. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Maravilhoso. E fechando com aquilo que sempre dizemos nos nossos podcasts, que a gente tem a necessidade de trazer pessoas reais para poder ter um diálogo real com os nossos ouvintes. E você prestou muito bem essa ação por nós. Nós agradecemos demais a sua presença aqui. Muito obrigado mesmo, eu particularmente ainda mais. E a gente sai de um podcast sobre filosofia realmente com o efeito da filosofia que ela sempre fez na minha vida, né? Extremamente inquieto, incomodado, realmente tendo que pensar a respeito das coisas. Realmente reflexivo, né? Realmente, para poder, assim, sempre, a filosofia sempre me toca de alguma maneira, e o podcast não foi diferente. E só para fechar um pouco essa questão que o Ale comentou agora no final, né? Pode ficar tranquilo com com essas imagens que o pessoal costuma colocar sobre filósofo. Eu de verdade acredito que isso seja muita inveja. Eu vou falar com uma vontade muito grande isso, porque é impossível, né, que as pessoas acabam derrubando quem nós somos, a questão do pensamento, a questão do estudo, nos levando para esse lado das drogas e tudo mais. É algo que me deixa muito perturbada, porque a palavra que eu classifico isso é inveja, não pode ser outra coisa. Você tentar desmerecer o outro, você não tem o que falar sobre o outro, então vai falar que ele vai fumar isso, vai fazer aquilo. Isso é muito pequeno, isso é muito tolo. Vamos parar com isso, né? O conhecimento, você fazer parte do universo do conhecimento, é maravilhoso. Você tem realmente domínio sobre o mundo. E a Rosi está totalmente certa. Quando você não tem esse domínio sobre o mundo, você fica com inveja de quem consegue ter esse domínio. Perfeito. E só para poder fechar esse diálogo, viu, gente? É possível estudar, pensar e trabalhar, viu? Nós fazemos isso. Tá? Nós pensamos, trabalhamos, estudamos muito, né? Então, ao contrário do que o pessoal pensa, nós não temos às vezes final de semana. Então, enquanto você está às vezes, né, na sua casa, de boa, nós trabalhamos, tá bom? Aquela máxima que eu trabalho enquanto eles dormem. Meu anjo, você vem falar isso pra mim? Falando sobre trabalhar e tudo mais, siga a gente, vai lá nos nossos canais, no youtube.com/c/projeto R3D2, siga a gente, nossas lives, nossos drops, nossas efemérides que aparecem também no @projeto.r3d2 do Facebook e no Insta. E por fim, se vocês quiserem conversar conosco, tirar alguma dúvida, vai lá no projeto.r3d2@gmail.com e a gente entra em contato com vocês com muito prazer. E assim a gente encerra. Mais uma vez, Alexandre, muito obrigado. E obrigado a você que também teve paciência de continuar ouvindo a gente. E continue, nos acompanhe. Mega beijo. Beijo!